Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é um dos grandes advogados daqui da nossa região, um dos grandes professores também da Universidade Federal do Amazonas, entrevistado o Dr. Edson de Oliveira. Sempre que eu falo, Dr. Edson, eu digo, hoje eu vou entrevistar o Dr. Edson. Não, então você avisa o dia que esse programa vai para o ar, coloque nas redes sociais que a audiência é garantida. Falando um pouquinho agora da nova lei do agravo. O que o senhor achou dessa modificação em que o agravo passa a correr nos autos do processo principal, não havendo mais aquela necessidade de tirar aquele monte de cópias que nós tínhamos que tirar anteriormente? Veja, e você é muito jovem, mas eu ainda fui de um tempo em que a gente protocolizava, ou protocolava, as duas formas são admitidas, a petição do agravo, e indicava as peças. E o cartório é quem extraía as peças e formava um instrumento, que é o agravo. Aí depois a lei modificou, não. Incumbe ao advogado extrair as peças e formar um instrumento. Então já foi um avanço, porque a gente tinha interesse, pegava o processo, copiava e tal. E hoje essa mudança de que basta apenas um requerimento e os próprios autos são encaminhados ou digitalizados, se for o caso, para o STJ. Veja bem, eu concordo com essa facilitação para nós, advogados, porque muitos dos agravos de instrumento, você vê nos ementários aí, não eram conhecidos em razão de muitas vezes faltar uma peça essencial, aquelas enumeradas, exigidas pela CLT ou, no caso, se for no processo civil, pelo CPC. Se bem que há uma diferença, né, Ivone? Eu advogo tanto no civil quanto na advocacia trabalhista, né? Mas os advogados trabalhistas, muitas vezes, quando vão para o civil, eles geralmente comentam que o civil é mais devagar, que o civil é mais lento. E eu mesmo digo que a advocacia trabalhista, ela tem sido, ou a Justiça do Trabalho, tem dado exemplos, ou tem servido de paradigma para a Justiça Comum. No caso, por exemplo, não sei se você lembra da execução. A execução na Justiça do Trabalho... A execução ex officio, né? A execução ex officio. E mesmo o procedimento executório na Justiça do Trabalho foi copiado na Justiça Comum, porque é muito mais célere, é muito mais rápido. O próprio agravo de instrumento, não existe o agravo na Justiça do Trabalho. As decisões interlocutórias só poderão ser discutidas já na fase do recurso ordinário. Não há discussão. Já na Justiça Comum nós temos o agravo para combater eventual decisão interlocutória no processo, né? O agravo na Justiça do Trabalho é somente para quando o juiz denega seguimento a um recurso. Para destrancar um recurso. Para destrancar um recurso. Inclusive nós aqui, você que advoga para a empresa, deve ter, com essa agora imposição do mais um depósito recursal. A crítica da advocacia de modo geral foi contrária a essa tentativa de evitar a utilização do agravo, ao argumento de que isso reduziria o número de agravo no TST. Eu acho que não é por aí também. Eu penso que essa lei veio em péssima hora. Para mim, eu discordo da imposição desse agravo, desse pagamento, desse depósito. É porque hoje, se o seu recurso for denegado, para você que é advogado, operador do direito está vendo, denegou o seu recurso, você vai ter que pagar 50% do valor do depósito recursal do recurso que já foi denegado. Então, você já pagou o recurso ordinário, você já pagou o recurso de revista, aí você hoje se agrava, tem que 50% que você pagou e tem que pagar novamente. É um ônus dispensável e não tem por que você pagar duas vezes. O que aconteceu? O juiz não quer conhecer o seu recurso. Né? Você entrou com agravo. É a busca da celeridade, né? O que eu quero? Eu quero que ele conheça o meu recurso. Por que eu vou ter que pagar para ele conhecer? Né? Se eu já paguei quando interpus o ordinário ou a revista, não é verdade? Então eu acho absolutamente inapropriado, mas a lei foi votada, nós não fomos ouvidos e está vigente. Fazer o quê? Fazer o quê? Continuando um pouquinho da lei do agravo,
sempre se fala o ganho, qual o ganho dessa lei, a situação da celeridade, ou então a empresa não tem o dinheiro para pagar o depósito. Você acha que, doutor, o senhor acha que é por esse lado que se faz o direito de maneira correta, ou o senhor acha que não é bem assim que as coisas devem andar? Não, eu penso o seguinte, para uma empresa de grande porte, talvez pouco ou nada signifique, mas para uma pequena empresa, um microempresário... Até de médio porte, né? E até de médio porte, que tem aquela folha de pagamento, que muitas vezes ele retirando aquele dinheiro vai comprometer a sua folha de pagamento. É complicado isso. Eu acho assim que não foi levada em conta esta circunstância, absolutamente necessária, porque quando você legisla, você tem que ouvir os lados todos envolvidos, né? Eu tenho pavor, eu tenho medo dessas leis de gabinete, aquela lei que você não tem coragem de ouvir aquele para qual se dirige a lei. Por que não ouvir? Por que não ouvir? Não é? Então nós temos no Brasil ainda esta mania de editar leis em gabinete sem ouvir os interessados, aqueles para os quais a lei se dirige. Falando um pouquinho de dificuldades na advocacia aqui no Amazonas. Esse ano, depois do que aconteceu, principalmente para a Justiça do Trabalho, no ano que passou foi um ano de várias greves. E esse ano, depois dessa situação da suspensão dos concursos públicos, tivemos redução de funcionário e provavelmente teremos novas greves. O que o senhor acha? Vai ficar mais difícil para a advocacia, não só trabalhista, mas como para a advocacia geral, essa situação? Não tenho dúvidas. A gente que advoga, você que vive de honorários e é envolvido com a advocacia, eu também que sou professor, mas a minha profissão é advogado, eu sou advogado. Antes de ser professor, eu já era advogado, sou advogado, e se me perguntam qual é a minha profissão, eu sou advogado. Então, nós enfrentamos dificuldades mil para o exercício dessa nossa profissão. E eu vejo, sim, que mais um problema se nos afigura agora, essa questão da contenção, do contingenciamento das despesas federais. Então, com certeza, nós vamos ter dificuldade, seja de retardamento de feito, principalmente nessa parte da procrastinação, do retardamento mesmo, em razão da falta de estrutura na Justiça do Trabalho. E veja que a Justiça do Trabalho ainda é a vida como uma justiça mais célere. E nós que estamos lá no cotidiano da Justiça, sabemos que eles fazem um trabalho muitas vezes hercúleo, tem junta ali que se destacam por se empenharem na tentativa de dar um provimento judicial mais rápido para o jurisdicionado. É isso mesmo. Doutor, muito obrigado pela entrevista de hoje e agora você fica com a música de Pedro César Ribeiro. Um abraço e amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau.